Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a TV Câmara, começa agora mais um Câmara Convida e muito especial porque eu estou aqui com o Maurício Beraldo e a Ana Torrejais, que são funcionários lá do Museu Prudente de Moraes e que vão receber todo o acervo da cápsula lá da Escola Sul de Minúcia, que foi aberta no dia 7 de setembro, uma cápsula centenária com documentos de 100 anos atrás, de 1922, foi aberta agora em 2022. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de vocês, Maurício, Ana. Sejam muito bem-vindos aqui ao Câmara Convida. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, sim, também. Boa tarde. E assim, deu uma repercussão nacional, né? Saiu até no Fantástico a cápsula, né? Foi muito legal, aliás, uma matéria muito bonita que foi feita lá também. O que dentro dessa repercussão, né? Em que momento nós estamos dessa repercussão? Foi aberta a cápsula, a gente viu ali muitas coisas interessantes. Eu sei que ela passou agora por um processo ali da questão da parte mais orgânica mesmo, de tirar eventuais bactérias ali dos documentos. Como que é esse processo? Que momento que nós estamos desde que abriu a cápsula? Bom, agora a gente está fazendo a triagem dos materiais. Então, toda essa semana que a gente abriu, a gente deu um tempo, né, para que os materiais se estabilizassem. Temperatura, luminosidade, né, fungo, se tivesse, mas coisa que a gente não encontrou. E a gente agora está fazendo toda a listagem do material, né, e o acondicionamento dele também. Ainda não tivemos o aprofundamento nas pesquisas do material, mas a gente está agora organizando para fazer essa futura pesquisa. E uma coisa que lá na entrevista na Rádio Educativa você colocou é que os materiais estavam muito bem, né, guardados ali, né? Como que você consegue identificar que esses materiais estavam dessa forma? Qual que são as características que demonstram isso? Bom, em primeiro lugar, a cápsula estava muito bem selada. Nós tivemos dificuldade para tirar a cápsula da parede, não é? Porque tinha várias camadas de concreto em torno da cápsula. Depois ela tinha sido soldada em 3 partes e quando nós abrimos a cápsula, depois no laboratório de química da escola, com todos os cuidados, não é? Nós verificámos que o material dentro da cápsula estava muito bem compactado. Então isso limitou a entrada de oxigênio dentro daquela caixa de cobre e, por sua vez, havendo menos oxigênio ali, não é? O material também não se degrada tão rapidamente, porque o principal fator de degradação quando nós temos documentos, né, que é material de celulose, é a presença do oxigênio, que vai interagir com aquela celulose, vai provocar uma oxidação e daí vai gerar todo o nível de contaminação possível. Não é? Perfeito. E também agora, assim, né, eu vejo uma movimentação, é claro que pelas estruturas de uma escola, como é o Sul de Minúcia, que é uma escola, a gente não pode esquecer disso, né? Por isso que a prefeitura entrou com o museu ali como parceiro. Agora vocês têm todo um know-how para fazer o trabalho dessa pesquisa. E qual que vai ser os passos dessa pesquisa? O que se pretende com ela? Existe um prazo para iniciar, para terminar? Como que funciona? Bom, como se trata de um material de um grande número, né? Então, separando documentos individuais, a gente chega a ter mais de 400 itens ali dentro. Então, é um prazo assim que não tem um prazo, ele é bem longo, mas a gente está com um prazo ali para fazer uma exposição no museu, né? Então, agora no segunda quinzena de novembro, a gente vai fazer uma exposição no museu de parte do material. E então a gente vai trabalhar principalmente nessa parte do que vai ser exposto. Depois disso, aí a gente vai começar então a se debruçar mesmo no material e tentar fazer a pesquisa dele todo, né? Porque não é só um material da Escola Sul de Minúcia. Então é um material que ele tem ali guardando a história da cidade de Piracicaba e do Brasil como um todo, que estava passando ali no momento do primeiro centenário da independência, né? Então muito material também foi guardado ali, pensando ali no momento que estávamos vivendo em 1922. E tem alguma coisa, você falou de segunda quinzena de novembro, alguma questão relacionada à República, já que, né, no dia 15 de novembro é a República, então só para... Isso mesmo, a gente está pretendendo no dia 15 de novembro, porque a cápsula ela foi fechada no dia 15 de novembro. Então tem toda a ata lá, foi fechada no dia 15 para ser aberta no dia 7 de setembro, mas o encerramento dela foi no dia 15 mesmo. Então a gente vai tentar também conciliar essa data aí da República.
Então tem essa proximidade de datas, né? Do 7 de setembro, 15 de novembro, dá para fazer. Para você ver como que é interessante, né? A cápsula, ela acaba sendo um elemento, né, que catalisa a busca pela história, né, do Brasil, história do estado de São Paulo, né, Piracicaba especificamente. Como que para você, né, que a Ana é portuguesa, então é até legal, como que tem sido para você essa experiência de ver uma história? Para vocês aí em Portugal, vocês estão mais acostumados, né? Cidades lá tem 3.000 anos, é muito mais antigo, mas como que é para você ver isso daí? Olha, eu acho que a cápsula, ela teve vários simbolismos a diferentes níveis, não é? Primeiro, todo esse simbolismo de ser o bicentenário, né, da implantação da República aqui no Brasil. Né? Depois tem a questão de ter permitido também a nós técnicos alguma revelação acerca da importância do nosso trabalho e do conhecimento histórico no sentido geral. O próprio Honorato, quando ele decidiu, junto com a comunidade escolar da época, fazer aquela cápsula, ele preocupou-se em fazer um documento histórico. E isso está descrito nas atas, na imprensa da época, em vários dos documentos que ele colocou dentro da cápsula. Ele fala várias vezes que ele queria, com aquele objeto, não é, testemunhar para as gerações futuras como é que era a época, como é que se vivia em 1922. Daí a quantidade de cartas que nós temos dirigidas à comunidade, não só escolar, mas aos ilustres, não é, de Piracicaba até de 2022. Não é? Nós temos lá a carta dirigida ao prefeito e a outros tantos que já não existem, como seria, por exemplo, o caso do chefe de estação da Companhia Paulista, que nós não temos mais o tráfego ferroviário, não é? Então, é importante ver também como é que essa evolução ocorreu ao longo dos séculos, dos tempos, né? Das décadas, através desses testemunhos que foram deixados na cápsula. E já que você citou essa questão das cartas endereçadas, uma das mais, já que já teve uma relevância, é da Alzira Gabi, né? Que é da estudante que escreveu uma carta para o prefeito, que inclusive nessa semana vocês levaram ao prefeito, né, leram a carta para ele. O que você sentiu desse conteúdo e do que ela imaginava que seria Piracicaba em 2022? Isso. Dos materiais que foram encontrados ali, assim, uma opinião pessoal, para mim, são os mais importantes. Porque são mensagens de alunos, de professorandos, que estavam ali no momento, endereçados a pessoas de 100 anos depois. Então, é sempre uma imaginação de como que seria Piracicaba naquela época. Então, essa que foi endereçada ao prefeito, ela contava, então, um pouco, se chama Piracicaba através de um sonho. Então, ela contava como ela imaginaria que Piracicaba estaria em 2022. A gente leu rapidamente, ainda não conseguimos ainda debruçar sobre o conteúdo completo da carta, mas pelo que a gente conseguiu ver ali, ela imaginava que Piracicaba ia ter uma grande evolução. Então, que o rio Piracicaba seria força motriz de geração de energia para as indústrias, tanto para a população também. E umas frases ali que me chamou bastante atenção, que ela imagina que Piracicaba ia ser como Nova York ou Rio de Janeiro, que ela ia ver muitos arranha-céus, avenidas largas, asfaltadas, com muito tráfego de carro, muitas escolas, faculdades. Então, ela cita ali também que ela imaginaria que tem uma faculdade de Direito, de Medicina, de Engenharia, muitos clubes também para as pessoas se divertirem. Então, ela imaginaria uma cidade totalmente cultural e totalmente avançada para o tempo que ela conseguia imaginar, né? Não errou muito, né? Eu, por mim, também acho que não. Acho que a gente está no caminho certo ali. Em alguns aspectos aí. Agora, é curioso, né? A gente está falando de história, né? Em 1922, e a gente imaginar que em 22 você ainda não teve, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que teve um impacto enorme no mundo. Existe ali, dá para, não só pela carta da Alzira, mas outros materiais talvez possa surgir, como que é aquela visão, né? Até a palavra que eu encontro agora é ingênua, mas não no sentido ruim da ingenuidade, mas no sentido de que a vida sempre vai melhorar. Talvez, será que a gente hoje não é mais rancoroso que esse pessoal que viveu em 1922? Como que vocês percebem isso? Olha, contrapondo um pouquinho, o Honorato Faustino, que era diretor da escola e acumulava as funções de médico, de músico, ele deixou dentro da cápsula uma receita médica para a ansiedade. Porque ele dizia que em 2022 haveriam pessoas mais transtornadas do que em 1922. Caramba, então ele já previa... Esse acertou. Isso, em cheio. Ele já previa o aumento da complexidade da vida
contemporânea e, com isso, um aumento das questões emocionais e dos transtornos mentais. Então, ele deixou um descritivo de uma receita calmante, bastante homeopática, em que ele diz as quantidades de cada ingrediente a colocar nessa receita e como é que devia ser administrado. Eu acho que eram 2 colheres de sopa por dia. E contém alguns ingredientes como xarope de ópio, chá de tília, folha de laranjeira, então por aí. Eu acho que xarope de ópio seja até proibido. Eu acho que Isso, hoje, sim, atualmente, sim, acho que sim. não existe mais. Não existe mais. Caramba, olha que legal isso daí. E até aproveitando esse gancho que você colocou, Ana, a figura do Honorato Faustino, ela entra muito central nessa questão da cápsula, né? Tanto pela questão do armazenamento e pelas funções que ele exercia. Até tem uma curiosidade aqui, eu e o Maurício estudamos na escola Honorato Faustino, né? Maurício, quando éramos aí, estávamos, né, começando a nossa vida acadêmica. E então, assim, como que você vê a figura dele a partir da cápsula, né? Acho que toma uma outra importância dentro daquilo que a gente conhece, né, ou do que ficou da história do Honorato Faustino para a cidade. Sim, então como você citou, a gente estudou e pouquíssimo a gente ouvia falar no Honorato Faustino. Né? Para a gente era o nome da escola simplesmente, porque a gente era muito criança e não tinha essa questão de saber de quem era o Honorato Faustino, da biografia dele. E eu fui tomar conhecimento agora também nesse trabalho que a gente fez no SUD. Dá para ver que era um bastante rigoroso, rígido assim no trato com os documentos. Então todos os documentos que a gente achou dentro da caixa, eles estão em perfeito estado de conservação, pelo esse detalhe que ele conseguiu dar ao documento, né? Então, tudo fechadinho, certinho, tudo descrito perfeitamente. Então, você pega as fotos que tem várias pessoas, numerou pessoa por pessoa, nome de cada um certinho, documentos, pequenos bilhetes explicando assim o que seria o documento. Então, por exemplo, também tem um cartão postal e atrás ele escreve: esse cartão postal era dado aos melhores alunos de tal período. Então ele fez todo esse trabalho de detalhamento e com essa consciência de deixar essa história para a gente. Então foi totalmente detalhista. Eu acho que foi extremamente importante para a conservação dos documentos e para a conservação dessa parte da história aqui que a gente está vendo agora. Para o historiador isso deve ser maravilhoso. Para a gente desacreditou, assim. Quando a gente foi abrir a cápsula, a gente estava até com aquele receio de se estava tudo mofado, se estava com fungo, porque ficou num lugar muito tempo, úmido, né, umidade, a escola passou por várias reformas. Então, a gente tinha essa dúvida como ia estar os documentos. Né? Estavam em perfeito estado de conservação e a higienização foi até simples, porque nem sujo estavam. Assim. A gente só abriu, fez uma higienização simples e os documentos preservaram todos. E que legado que fica, né? Assim, você imaginar, né, num país que é marcado aí por não ter memória, né? O Brasil é muito marcado em torno disso, muitas vezes a gente tem no próprio centro da cidade, aí às vezes se derruba fachadas inteiras, né, a preço de nada, né, não levando em consideração outras épocas da cidade, né, e toda essa coisa da transformação, e a gente tem essa preocupação dele. Eu acho que é um legado que a gente ainda nem tem a noção qual o tamanho, né? Sim, a gente vai ter que agora pesquisar muito, porque tem muita informação para ser retirada ali, então tem muito a acrescentar na história da cidade, da educação paulista e também do Brasil. E falando em pesquisa, né, a prefeitura ela fez uma parceria com a Câmara, né, tá se costurando aí uma parceria para que os documentos, uma parte desses itens venham para cá, para a Câmara. Aqui nós temos o Departamento de Documentação e Arquivo, né, que é sob a chefia lá da Giovana Calabria, e isso vai ser disponibilizado. Qual que é essa parceria? Como que está se desenvolvendo isso? Então, nós recebemos as nossas colegas de arquivo, hoje no museu, inclusive, e nós já tivemos a fazer a tramitação. Que é a Giovana e a Daiane, nossas colegas, não é? Arquivistas aqui da casa. Isso, maravilhosas, gosto muito de trabalhar com elas e nós hoje estivemos precisamente no museu desenvolvendo essa tramitação legal e também já a componente técnica, não é? Como vamos fazer o transporte, como vamos fazer o manuseamento, como é que os documentos vão ser trazidos até aqui à Câmara e vão ser digitalizados e essas informações vão ser também colocadas ao público através do sistema Atom, que é aqui da Câmara, não é? Para que o acesso a esse conteúdo fique disponível ao público a título permanente. E nós falamos de todo o tipo de documentos, falamos de trabalhos escolares, das cartas, de desenhos, de partituras, então é um acervo muito, muito rico.
e que dá um panorama muito interessante sobre a comunidade da época, mas também sobre a parte artística da Sociedade Piracicabana de 1922. Então, nós temos naqueles trabalhos escolares Dutras, né? vários trabalhos de Dutra. Então, temos lá desenhos inéditos deles, temos material de Lozano, Fabiano Lozano, que era maestro e era professor de música na escola, vários testemunhos do Honorato, então, e também descrições sobre a sociedade ilustre, artística e literária da época. 22 foi um ano importante para a questão do modernismo no Brasil, né? Isso reflete na cápsula, nos materiais ali, de certa forma? Da minha opinião, sim. A Sociedade Piracicabana, em 1922, até por outros estudos que nós fizemos antes de abrir a cápsula, né, tivemos todo um preparo sobre fontes históricas da época, a Sociedade Piracicabana de 22 era muito rica mesmo, em vários níveis, né? E dá para, a partir desse olhar, tentar identificar quem eram esses alunos? Eram alunos de famílias, então, como Piracicaba estava ali, interior de São Paulo, indústria cafeeira, né? Dá para identificar de onde vêm esses estudantes? Sim. É possível? Sim. Tem, os trabalhos, principalmente os trabalhos escolares, estão todos com nome, sobrenome, tudo certinho. A gente reconhece ali algumas famílias tradicionais piracicabanas. Então, os professores também, então, todos os professores tradicionais que... Quem já estudou um pouco de história aqui da cidade, principalmente história da arte, vai reconhecer todos. Música também. Então, a gente cita ali o Arquimedes Dutra, o Benedito Dutra Teixeira, Pádua Dutra, Tales Castanho de Andrade, o próprio Honorato. Então, todos os nomes assim, dos alunos também. A nata, vamos dizer, colocar assim, né? Não é um termo muito usual hoje em dia, mas... mas assim. É isso. Estão todos ali e o Arquimedes, por exemplo, está ali como aluno. Então, a gente tem desenhos dele com 15 anos. Que legal. Então, ele está ali como aluno e depois que a gente vai ver, então, o crescimento dele exponencial na arte. É interessante a gente identificar, porque você acaba lembrando, né? Lógico que Piracicaba não era só o SUD, nem só essa comunidade. Você tinha, né? Eu sempre brinco, né? Quando você vai falar, assim, por exemplo, da Renascença. Pô, Veneza, legal, tá, mas não era Veneza, era uma cidadezinha ali, só, o mundo era muito maior, né, do que existiam outras coisas que não estavam naquele universo. Eu acredito que uma cápsula do tempo também, ela represente, né, um foco, né, numa determinada sociedade, e aí a gente está também falando um pouco da sociedade mais rica da cidade, o que ela pensava, e aí a gente pode até entrar numa outra compreensão, né, do que ela esperar, do que essa sociedade esperava para a cidade, né, e do que não aconteceu, né. Então, assim, também a cápsula, ela dá, além das questões históricas, ela também dá um olhar, vamos colocar assim, geográfico ou sociológico da cidade. Você acha que é possível a gente buscar essa análise? Então, eu acho que sim. Como eu tinha falado, então, nessa época também a gente tem que ter a ideia de que não é todo mundo que estudava, não é todo mundo que tinha as condições, então seria a elite mesmo, né? Apesar que a gente fala escola pública hoje, a gente já vai para um outro viés, né? Mas naquela época, escola pública como um SUD, era elite que estudava, não era todo mundo. Sim. Um grande número de analfabetos, né? Famílias, trabalhadores que não tinham acesso à escola. Então, a gente vai ver ali a memória, a parte da memória de Piracicaba, né? Então, vai fazer parte da história, mas é parte da memória de um grupo pequeno. Então, a gente pode ver isso que são famílias, como eu falei, tradicionais, que se destacaram ali no meio e que permaneceram, né? Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado também, né? Quando a gente vai falar da história de Piracicaba, que Piracicaba era assim para esse grupo. Era assim para esses estudantes que tinham essa oportunidade. Claro. Mas não deixa de fazer parte da história também. Claro, nós estamos falando no começo do século XX, o Brasil tinha há pouco tempo ali assinado a lei da abolição, tem... Ao mesmo tempo, você teve, nesse meio tempo, aí, um presidente que saiu daqui, né? Um presidente da Câmara, né? Que era presidente da Câmara, e que virou presidente da República, que é, no caso, o Prudente de Moraes, que não é o Maurício, viu, gente? Ele não faz cosplay de Prudente de Moraes também, não, né? Quase, tô quase lá. Muito bacana. E assim, é claro, se a gente fala de história, a gente tem que também falar de futuro, porque o futuro também tem tudo a ver com a história. O que vocês imaginam, né, vendo tudo isso, Piracicaba daqui a 100 anos? Dá para imaginar? Eu imagino, como você falou no começo, as pessoas sempre imaginavam um pouco ingenuamente que sempre vai melhorar. E eu tenho um pouco dessa ingenuidade, eu acho também que sempre vai melhorar.
A gente pode piorar uma coisa ou outra, mas a evolução está aí para melhorar. Então, seja na questão de saúde, seja na questão de educação, principalmente aliada à tecnologia, eu acho que sempre dá para melhorar, sempre dá para evoluir. Logicamente, a gente vai piorando em uma coisa ou outra, mas, a grosso modo, assim, eu sou aquele ingênuo de, se eu fosse escrever para aqui 100 anos, eu escreveria achando que as coisas estarão bem melhores do que hoje. E você, né? Olha, eu espero que daqui a 100 anos nós já tenhamos outra percepção sobre as questões do património e da sua importância e de como o património que nós construímos hoje é importante para definir a nossa identidade no futuro. Porque hoje nós carregamos um legado dos nossos avós e queremos transmitir esse legado para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, é importante que cada vez mais essa consciência se solidifique e que nós comecemos a tomar outra atenção para os nossos testemunhos, porque é através deles que nós transmitimos a nossa memória, escrevemos a nossa história, definimos a nossa identidade, para que não seja aquilo que o Maurício falou, não seja só a história de alguns e que seja a história de todos, para que todos se vejam representados, não é? Nunca aquela coisa do que a gente faz fica na história faz tanto sentido. Sim. Como depois quando você vê uma cápsula dessa, né? Isso. Eu acho que a gente tem assumir essa responsabilidade, né? Então, se você for um imbecil hoje, você vai ser um imbecil daqui 100 anos, provavelmente. Mais ou menos isso, né? Eu acho que é importante as pessoas terem essa consciência histórica, vamos colocar assim. E você falou sobre pessimismo, otimismo, cara. Eu sou daquela ideia, é pessimismo na análise e otimismo na ação. Sim. Então você tem que ter ação otimista, né? Acho que a gente não pode perder a esperança. Sim, eu concordo também. Eu acho que sempre dá para melhorar. A gente sempre, o ser humano sempre aliado às tecnologias, aliado a um pensamento, sempre consegue achar um jeito aí de melhorar algumas coisas. Sim, cara. Perfeito. Gente, para mim, esse é o tipo do Câmara Convida que eu não terminaria ele só no nosso tempo, que é de 20 minutos. Eu faria ele de umas 3 horas, mais ou menos. Mas, infelizmente, eu não posso, no nosso tempo. E eles também têm os compromissos deles aqui. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Parabenizar por esse trabalho. Acho que vocês estão dando um legado imenso para a cidade. Se lá, em 1922, o Honorato Faustino e todos os educadores lá do sul de Minúcia colocar essa cápsula, sorte que essa cápsula encontrou 100 anos depois de vocês para cuidar dela, viu? Parabéns aí. Muito obrigado, a gente agradece também o convite e convidar todo mundo então para que em novembro a gente vá apreciar essa exposição que vai ter no museu. Aí vocês vão estar de perto vendo uma parte do que tinha na cápsula e a outra parte a gente vai fazer um acesso aí virtual, mas também vai ter acesso a todo o conteúdo da caixa. Bacana. Muito Ana, obrigada pela oportunidade também de nós termos esta oportunidade de apresentar o nosso trabalho. e sejam sempre bem-vindos de volta aqui ao Câmara Convida. E obrigado a vocês que acompanham aqui na TV Câmara, no canal 11.3, em sinal aberto, no canal 4 da Claro Net, no canal 9 da Vivo Fibra, nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube também, no câmarapiracicaba.sp.gov.br. Esse programa que toda sexta-feira, aqui ao meio-dia, vem para trazer entrevistados e falar de Piracicaba. Eu sempre conto com a sua companhia e até a próxima.